Fala, amigo cartoleiro, amiga cartoleira, chegamos para mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, vídeo para a rodada de número 2, Cartola 2026. Como falei no outro vídeo, jogo Cartola desde 2006 e a experiência de jogar Cartola procuro passar aqui nos meus vídeos, sempre trazendo o time para regularidade. Primeira rodada nós não fomos bem, fizemos 58 pontos, erramos ali alguma coisa no meio. Também no capitão, né, que estava entre os mais escalados, que era o Borré, e não foi muito bem, né? O Internacional foi muito mal na rodada, então perdemos pontos aqui com o Pesolano, né? Perdemos pontos com o zagueiro. O Josué aqui no meio, né, do Coritiba, que era uma aposta, a gente acabou perdendo porque o Josué foi expulso. Então nós vamos vender o nosso time para tentar fazer um time. Conseguimos valorizar ali 5 cartoletas. Essa rodada 2 a gente tem que pensar também ainda em valorização, mas está muito complicado para a gente pensar só em valorização, então a gente tem que pensar também em pontuação. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu estou com o meu celular aberto aqui para mostrar para vocês a valorização ou para citar a valorização. Flaco Lopes, muito bom para a rodada, custa 18 cartoletas, mas ele precisa de 12 pontos para começar a valorizar ou para não perder cartoletas. Caio Jorge desvalorizou na primeira. E nessa segunda rodada, ele precisa de 8.8 para começar a valorizar ou para não perder cartoletas. Então a gente tem que escolher um dos dois. Para a gente não prejudicar o nosso time aqui do canal, tem que escolher um dos dois. Eu estou escolhendo o Caio Jorge, tá? Acho que dá para ir com os dois quem foi bem na primeira rodada. Se você não foi bem na primeira rodada, ir com os dois é um risco. Você pode ir, mas é um risco. O William José precisa de 8.40 para começar a valorizar, eu acho que é um nome que dá para colocar. Aí vem aqui o Andrés Gomes do Vasco, ele precisa de 6 pontos para começar a valorizar, acho que dá para colocar. Outro nome aqui, o Sacha, que está aqui ó, na tela. O Sacha, muito bem escalado na rodada, não é caro, é barato e ele precisa de 4.4 para começar a valorizar, apesar de ter um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, tá? Se a gente não conseguir ninguém de importante aqui, pode ser que a gente tenha que colocar lá o atacante do Palmeiras. Não, a gente vai colocar aqui o Andrés Gomes. Deixa eu ver se dá para colocar o Sacha e ver o que a gente pode fazer aqui. Colocar o Sacha. Se eu colocar o Sacha, o que vai sobrar aqui para banco de reservas? A gente tem que avaliar isso também, ó. Caio Jorge, o atacante do Vasco e o Sacha. De capitão já vai ser o Caio Jorge, tá? Aí, se a gente for aqui de atacante para banco de luxo, o que a gente tem aqui, ó? Lautário, Pedro Rocha, Negueba, Vitinho, Amuso, do Grêmio. E aqui para baixo ninguém de confiança, tá? Ninguém de confiança. A gente pode arriscar, ficar sem um atacante e pensar, por exemplo, num Amuso do Grêmio. É aposta demais. Então talvez eu tenha que usar ali colocar o Flaco Lopes, mesmo correndo o risco de perder cartoletas, porque tá difícil encontrar ali um atacante de qualidade. Meio campistas, deixa eu abrir aqui o meu celular para falar para vocês aqui algumas valorizações. Então, por exemplo, Barreal precisa de 9 pontos para valorizar, não é bom, né? Se fosse no Cartola de anos anteriores, o Barreal precisaria de pouquíssimo para valorizar, porque ele valorizou muito na primeira rodada, ele e o Danilo, só que eles mudaram a regra de valorização. Aí a gente tem aqui Carrascal, ó, acho que é o nome que dá para colocar. O Carrascal, ele precisa de 7 pontos para valorizar, mas é um nome interessante, né? É praticamente um atacante. Outro atacante, que acho que não dá para fugir dele, que custa baratinho, desse aqui, ele custa 6 cartoletas, deixa eu só achá-lo. Atacante que está como meia. Vou tentar achar aqui. O computador está dando uma travada e eu não estou conseguindo descer até o atacante que eu quero. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, porque também não estou encontrando. Eu acho que ele não está provável mais. Seria um nome interessante para a gente explorar. Que seria o meia do Vasco, né? Que na verdade joga de atacante. Deixa eu só ver quanto que ele precisa para valorizar aqui, porque eu tinha ele aqui no meu time, aqui no
é o Nuno Moreira. 6 cartoletas. Ele precisa de 4 pontos para começar a valorizar. Então é só encontrar ele aqui, ó. 6 cartoletas, Nuno Moreira. Passei por ele e não vi? Aqui, ó, Nuno Moreira, ele mesmo. Ele, para mim, é o melhor nome para meia. Não tem outro nome melhor para meia a não ser ele, não. Outro nome interessante é o Maurício. O Maurício também custa 6 cartoletas e pouquinho. E o Maurício precisa de 5 pontos para valorizar. Então são dois nomes que aqui no meio, para mim, dois nomes que são unanimidades são o Maurício e o Nuno Moreira. O Carrascal não é uma unanimidade, né? Mas é um bom jogador. Ah, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tirar aqui o Sacha. Não, tirar o Gomes ou o Sá. O Gomes custa 9 cartoletas. E tentar aqui fazer uma combinada com atacantes do Flamengo, que nesse momento não estão prováveis, mas são bons nomes, porque não custam tão caro assim. Então a gente tem aqui, ó, Luiz Araújo, que eu posso colocar, e o Plata ou o Samuel Lino. Eu vou colocar o Plata. Aí eu vou tirar o Sacha, vou deixar o Sacha de banco de luxo. Nesse momento, acho que isso aqui não é ruim de fazer não, tá? Mas o ideal seria o Flaco Lopes. Eu não estou colocando o Flaco Lopes aqui pensando em ganhar a cartoleta. Tá? Mas já estou avisando vocês aqui. Quer ver, ó? Deixa eu só tirar o provável aqui. Pode ser o Samuel Lino também, mas eu vou deixar o Plata, que é um pouquinho mais barato. Para a gente economizar o nosso time. Agora eu posso colocar aqui um reserva de meia. Ou, aliás, de atacante, né? Um reserva de atacante. Aí esse reserva agora pode ser o Sacha. Eu só encontrar o Sacha aqui. Eduardo Sacha fica na reserva, mesmo porque ele está muito bem escalado, eu já deixo ele aqui de reserva de luxo. Ó. Você precisa ativar o seu reserva de luxo, tá? Senão ele não conta não. Aí você tem que vir nessas duas setinhas aqui, ó, e clicar. Ó. Aí habilitei o reserva de luxo. Laterais. Os dois melhores laterais para a rodada são do Palmeiras, que é mais barato e pode valorizar, o Kelvin, que está aqui. E um outro é o Varela do Flamengo, pensando em garantir o SG do Flamengo ali contra o Internacional. Para mim não tem como mudar, os dois melhores laterais. Zagueiras a gente tem algumas opções, inclusive do Flamengo, mas são mais caros. Ó. Léo Ortiz, por exemplo, Léo Pereira. Tem também esse Gustavo Martins do Grêmio, que eu acho que é um bom nome. O próprio Fux do Palmeiras é um excelente nome. São zagueiros mais caros. Eu vou buscar um zagueiro mais barato aqui, ó, do Bragantino, Gustavo Marques, que só custa 5,86. E vou arriscar ficar sem um zagueiro para garantir uma pontuação. Vou de Kaique Almeida, que joga de lateral e ele é do Remo, para garantir cartoletas. Vamos ver se a gente consegue colocar, talvez a gente consiga até colocar o Flaco Lopes no ataque. Técnico, eu vou colocar do Vasco, né, que é um técnico que tem um jogo bom para a rodada, contra a Chapecoense. Fernando Diniz. Goleiro, a gente precisa escolher um goleiro mais barato também, para sobrar cartoletas para a gente. Então a gente pode colocar o Walter, mas o Walter estaria ali em conflito com o zagueiro do Remo que eu coloquei. Então a gente pode colocar o goleiro do Palmeiras, porque a gente estaria dobrando o Palmeiras na defesa, com o goleiro e com o Kelvin. Não vou fazer hacker com o goleiro essa rodada não, porque as cartoletas não serão suficientes. O Brazão vai aqui no nosso banco de reservas. Só terminando a lateral aqui para banco de reserva. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Vou colocar o Andreas Hurtado, tá? Do Bragantino, porque eu acho que os dois laterais que eu coloquei ali vão jogar. Aí zagueiro a gente vai ter que ficar sem, porque a gente colocou o zagueiro mais barato do Cartola justamente para ganhar em outras posições. Meias, tem aqui o João Schmidt. Ah, tem o Cristaldo, acho que é um bom meia para banco de reservas. Então o Cristaldo já está ali de meia. Deixa eu ver se a gente sobrou alguma cartoletas, ó. Vamos ver o que sobrou para a gente. Vamos confirmar essa escalação e vamos mostrar aqui na tela. A escalação está pronta. Caio Jorge, capitão. Dobrei o Flamengo aqui na frente, porque não tinha cartoletas para colocar
o Flaco Lopes. No meio, Arrascaeta, Nuno Moreira e Maurício. Aliás, Arrascaeta não, Carrascal. Mas meias muito bons, né? Inclusive, todos três são muito ofensivos. Laterais, Varela e Kelvin do Palmeiras. Varela do Flamengo. O Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino. E um zagueiro aqui, o Kelvin Almeida, só para compor ali nosso time. E Carlos Miguel, nosso goleiro. Treinador, Fernando Diniz. Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar. Se eu tirar aqui o Luiz Araújo, por exemplo. Se eu tenho cartoletas para colocar o Flaco Lopes. Bom a gente ter colocado aquele zagueiro baratinho. Aí, ó, agora o time ficou top. Flaco Lopes está no nosso time. A gente só sacrificou aqui uma posição que é o zagueiro do Remo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. O time está escalado. A escalação está completa aqui na sua tela para você acompanhar. Tá aqui a escalação do lado direito, né? Carlos Miguel, Kelvin, Varela, Gustavo Marques, Kaique Almeida, Carrascal, Nuno Moreira, Maurício, Caio Jorge, capitão, Flaco Lopes, Plata e Fernando Diniz. No nosso banco está o Sacha. Como o Plata está como dúvida, a gente pode colocar um do Flamengo de titular e um do Flamengo no banco de reservas. Aí o time vai ficar top. Só que essa atualização eu posso fazer lá na minha rede social, lá no Instagram, né, no professor.cartola, tá? E você deixa aquele like, porque fortalece o trabalho demais. No mais, muitas mitadas pra gente ao longo da rodada, ao longo do ano, né? E a rodada só tá começando, é a rodada 2. Grande abraço.